Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram uma mensagem do governo que altera o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado. O texto amplia de 28 para 30 anos o tempo de serviço necessário para que os oficiais passem para a reserva. O projeto recebeu 6 emendas e retornou às comissões. Essa mensagem ela visa permitir que alguns dos profissionais bombeiros que ainda têm a oportunidade de servir ao Estado possam servir por mais 2 anos. E também é uma oportunidade que esses servidores que já estão numa fase da carreira onde tem uma oportunidade de crescimento profissional, de promoção, de um tenente-coronel sair a coronel. É um pleito desse setor, da categoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que o governo atende nesse momento com essa mensagem. O plenário aprovou a proposta de emenda constitucional que aumenta de 70 para 75 anos a idade limite para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos do Rio. A PEC, apresentada pelo deputado Luiz Paulo, recebeu 46 votos favoráveis e vai ser promulgada pelo presidente da Casa. O caminho foi tomado, acho que é uma emenda constitucional muito importante para o funcionalismo público. E ela não entra em vigor, enquanto é um funcionalismo público, de imediato, porque ela precisa de uma lei complementar de origem no Executivo para regulamentar essa questão previdenciária. Ela entra em vigor de imediato em relação à aposentadoria do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria e do Tribunal de Contas do Estado, né? Porque é de aplicação imediata, mesmo antes da lei complementar. Também foi votado o projeto dos deputados licenciados Rafael Pisciani e Bernardo Rossi, que determina a instalação de sirenes e pluviômetros em áreas de risco mapeadas pelo Estado. De acordo com o texto, os equipamentos devem ser monitorados por agentes da Defesa Civil, dos municípios e do Estado. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Os parlamentares analisaram a proposta do deputado André Siciliano, que obriga o Estado a prestar informações sobre o direito de recondução dos servidores. Isso ocorre quando o funcionário público retorna a um cargo ocupado anteriormente. Segundo o texto, o aviso deve ser feito em documento oficial do órgão público ao qual o servidor está vinculado. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Quando o candidato que está num concurso público, exercendo uma vaga, ele passa em outro concurso público e ele pede exoneração, se ele não se adaptar ao novo concurso público, quando ele pedir para retornar ao cargo anterior, ele não pode. Mas se ele pedir a vacância do cargo, ele pode. Esse entendimento já está consolidado no STF. Ocorre que 99% dos funcionários exercendo um cargo público passa em um novo concurso público e pede exoneração. Se ele pede a vacância do cargo, ele garante, se ele não se adaptar ao novo cargo público, ele pode retornar. O deputado Samuel Malafaia quer obrigar os profissionais da imprensa que forem acompanhar operações policiais a usarem colete à prova de bala. O projeto determina que esses coletes devem ter proteção máxima. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. A polícia está com coletes classe 3 e 4, que são coletes que não deixam a bala de fuzil entrar. Bandido não está atirando com revólverzinho não, está atirando com fuzil. E a imprensa usa colete à prova de bala de revólver, de pequenas forças, né, na bala. Então, essa medida já morreu jornalistas, né, atingido por fuzil que penetrou no colete à prova de bala. É para salvar a vida, ajudar. As agências reguladoras de serviços públicos do Estado do Rio podem ser obrigadas a divulgar nos próprios sites informações sobre as penalidades aplicadas às empresas. O projeto do deputado Wagner Montes recebeu uma emenda e voltou às comissões. Já o deputado Flávio Bolsonaro quer obrigar os órgãos de trânsito urbano, rodoviário e de transporte do Estado a divulgar na internet e no Diário Oficial os atos de apreensão de veículos decorrentes de infração de trânsito. Em caso de descumprimento da nova recomendação, os veículos serão considerados irregularmente apreendidos e os motoristas serão liberados do pagamento da taxa de reboque e das diárias.
Uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça mantém as cobranças para a regularização do veículo. O texto prevê ainda o prazo de 3 meses para adequação à nova regra. O projeto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Hoje você apresenta recursos a multas, né, que porventura venha a sofrer, e você tem dificuldade de acompanhar como foi o julgamento, por que foi indeferido ou deferido o seu pedido. Então acho que é um projeto, qualquer projeto que dê transparência a esses atos do Detran, né, que vem aprimorando, né, as suas ferramentas, né, de contato, né, com o cidadão, é importante. O deputado Conte Bittencourt quer tombar o prédio do antigo Asilo dos Inválidos da Pátria, localizado na Ilha do Bom Jesus da Coluna, na Vila Militar do Fundão. A proposta ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. O antigo Hotel dos Inválidos, aos soldados que participaram da Guerra do Paraguai, foi criado logo após a guerra, ou durante a guerra, pelo imperador Dom Pedro II, numa ilha, lá na Ilha do Governador, hoje não mais ilha, porque foi incorporada a Ilha do Fundão toda, tá? E como todos os países do mundo preservam, né, os seus espaços históricos, né, nós estamos pretendendo, já tem a igreja tombada no mesmo conjunto, agora a intenção é tombar esse prédio, um prédio com arcos bonitos, merece até uma visita. E o deputado Fábio Silva quer alterar uma lei para permitir que os diretores de escolas públicas possam ceder os espaços dos colégios para a realização de encontros religiosos, desde que não prejudique as atividades escolares. O projeto recebeu 5 emendas e retornou às comissões. No expediente final, o deputado Dr. Julianelli falou sobre a audiência da Comissão de Educação da Alerj, que ouviu o secretário da pasta. O que nós ouvimos foi um secretário interessado em resolver a situação do Estado. O que eu tenho dúvida é se ele vai conseguir realmente fazer o que ele pretende, uma vez que estamos diante de uma crise nacional e uma crise mais aguda no estado do Rio de Janeiro. O deputado Anderson Nogueira apresentou o projeto do Hospital do Câncer, que vai ser construído na região serrana. Ele é feito em 3 grandes prédios, né, onde você tem 105 leitos, você tem cerca de 20 leitos de UTI, você tem cerca de 20 boxes para quimioterapia, você tem ainda uma ala de estudos que eu acho fundamental e importante, e é um hospital que tem alguns conceitos de humanização, de energia já moderna, no sistema moderno, ou seja, tem áreas de convivência, enfim, é uma unidade que, se for inaugurada no tempo previsto de 18 meses, vai atender não só a Nova Friburgo, mas todo o estado do Rio de Janeiro, especialmente no que diz respeito à oncologia infantil. O deputado Tio Carlos cobrou ações mais efetivas das prefeituras do estado na prevenção às drogas. Essa é uma temática que precisa do envolvimento de todas as prefeituras. E especificamente eu falo pela prefeitura que conheço, fui vereador na cidade do Rio de Janeiro, e vejo as dificuldades que hoje, infelizmente, parece que o prefeito faz poucas ações de prevenção. Precisamos levar a prevenção, porque na verdade a prevenção, a doença que é a dependência química, eu costumo dizer que é muito mais barato para o Estado, né, para as prefeituras, e também o resultado é muito maior, é muito melhor. A gente chegar antes da doença. O deputado Jânio Mendes voltou a criticar o aumento nas tarifas da Ampla. Mesmo a agência reguladora se reunindo e reduzindo de 34,95 para 30,25, o reajuste aprovado em vigor desde o último dia 15, ele continua sendo abusivo porque ele não encontra parâmetro em qualquer índice oficial, seja ele o índice inflacionário, seja ele o índice do custo de vida, o reajuste do salário mínimo, não tem parâmetro na economia que justifique esse reajuste. A alegação de que a retirada dos incentivos dados pelo governo federal não se justifica porque as contas de janeiro elas já vieram reajustadas em razão da retirada desses incentivos e da mudança de bandeira verde para a bandeira vermelha em razão da crise hídrica. O deputado Conte Bittencourt defendeu a regionalização do atendimento de saúde do Estado. A União Estado há várias décadas que vem se desonerando desse papel e criando convênios de repasse de recursos para municípios. O consórcio do modelo SUS acabou falindo.
né? Então o que a gente advoga hoje é que o Estado volte a ter um planejamento estratégico de reconstituição de hospitais regionais, com a gestão do Estado, né? A responsabilidade do Estado. O município ficar na instância primária, no atendimento da saúde básica, ambulatorial, pronto-socorro, mas quando chega especialmente média e alta complexidade, tem que ser o Estado presente com o hospital regional. O deputado Valdec Carneiro lembrou os 5 anos da tragédia no Morro do Bumba, em Niterói. Uma tragédia que atingiu uma população pobre, né, de baixa renda, que morava em área de risco, por razões as mais diversas, desde a imprudência até uma história de abandono, de falta de planejamento por parte do poder público. É um esforço importante para virar essa página. Unidades habitacionais já foram entregues em bairros como Bissau do Jardim, como Teixeira de Freitas, no Fonseca. Há unidades prestes a serem entregues no Caramujo, no Morro do Castro, além de investimentos importantes em contenção de encostas, em urbanização. A deputada Marta Rocha fez um apelo para que os 92 municípios do estado tenham políticas públicas para as mulheres. Nos 92 municípios, nós só temos apenas 29 municípios comprometidos com a questão da mulher, seja com uma secretaria, seja com uma coordenadoria ou com um centro de referência. Então, acho que temos que trabalhar, e eu peço aos meus companheiros aqui da LERJ que procurem, as suas bases eleitorais, procurem os prefeitos para incentivar essa política pública. E o deputado Jorge Felipe Neto criticou o aplicativo de celular que ficou conhecido como carona remunerada. Nossa legislação, ela coloca esse serviço como sendo privativo de táxi e ele confronta diretamente exatamente na área do táxi, que é o transporte de pessoas até 7 lugares, até 7 pessoas. Então, nesse sentido, eu considero ilegal. É ilegal o aplicativo. O táxi, por lei, tem a sua competência muito bem definida. O aplicativo, ele se coloca num limbo jurídico. E é isso que a gente tem que sanar, seja aqui na Assembleia, seja na Câmara de Vereadores, por ser matéria afeta a Câmara Municipal, e também, porventura, por via judicial.